Queridos alunos, espero que vocês tenham descansado um pouco, pelo menos, e que estejam animados para voltar, retornar o nosso estudo de física. Quem perdeu, volta lá na última aula, antes do recesso, para conferir um videozinho bacana sobre a história, a fantástica história do Johannes Kepler. A aula de hoje é sobre as leis de Kepler. Tá aí na tela uma homenagem, um monumento em homenagem ao Tycho Brahe e Johannes Kepler. Esse monumento está lá em Praga. E eles foram dois personagens muito importantes para a história da ciência. Aqui a gente está aí, vocês observam a data, né, em que eles viveram, né, cada um deles, o período. O Tycho Brahe, ele é considerado por muitos historiadores da ciência como o maior astrônomo da era pré-telescópio. Esse mérito que ele tem é porque ele tinha, né, foi o astrônomo que conseguiu as medidas mais precisas das posições dos corpos celestes, dos planetas, das estrelas. E para medir posição, gente, de um planeta no céu, por exemplo, ou de uma estrela, a gente basicamente está falando em medir ângulo. Então aqui a gente tem basicamente nessa imagem da esquerda, um astrolábio. Então suponha que você queira medir a posição dessa estrela no céu. O que você precisa é de um instrumento que consiga medir esse ângulo. E aqui à direita a gente tem um quadrante do Tycho Brahe. E observem que esse quadrante aqui, ele é gigante. Isso aqui é um quarto de círculo, né? O raio desse quadrante é próximo de 2 metros. E a marcação aqui, para definir os ângulos, né? Tem uma ordem aqui de minutos de arco. Então é um instrumento grande, capaz de medir posições com muita precisão. E aí, gente, o que aconteceu? O Kepler foi contratado pelo Tycho Brahe como matemático para o Kepler auxiliar o Tycho Brahe. Só que o Kepler, ele acreditava no heliocentrismo, né? Já o Tycho Brahe não. Só que o Tycho Brahe acabou falecendo, e quando ele faleceu, ele finalmente disponibilizou ao Kepler os dados que ele tinha, as medidas experimentais que ele tinha feito das posições dos planetas. E aí o que o Kepler tentou fazer inicialmente foi encontrar órbitas circulares para os planetas em torno do Sol, de modo que essas órbitas encaixassem experimentalmente nas medidas de posição do Tycho Brahe. Só que, especialmente aqui com Marte, o Kepler observou o seguinte: as medidas do Tycho de Marte, elas ficavam todas dentro da órbita circular teórica que ele otimizou, dentro de uma precisão de 2 minutos de arco. Mas duas posições, duas medidas experimentais, ficavam fora desse círculo por 8 minutos de arco. E olha que minuto de arco, gente, é uma coisa muito, muito pequenininha. Então aqui na figura a gente tem um ângulo de 60 graus. Se você dividir 60 graus em 60 partes, você tem 1 grau. E se você dividir 1 grau em 60 partes, você tem 1 minuto de arco. Então observem, o Kepler tentou achar uma órbita circular para Marte, de modo a caber nessa órbita os pontos experimentais, mas duas medidas do Tycho Brahe não conseguiam se encaixar ali dentro da teoria, por 8 minutos de arco. Mesmo que 8 minutos de arco seja uma quantidade muito, muito pequena, o Kepler acreditou na precisão experimental do Tycho. Então o que o Kepler fez? Ele abandonou a obrigação de uma órbita circular e ele passou a procurar, teoricamente, órbitas mais gerais para tentar encaixar nas medidas do Tycho Brahe. E aí ele descobriu, né, a sua hoje famosa primeira lei de Kepler, que diz que todos os planetas se movem em órbitas elípticas, tendo o Sol
como um dos focos. Então, as órbitas não são circulares, as órbitas são elipses, e o Sol ele fica num local da elipse chamado foco. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma elipse, né? Eu não sei se vocês já estudaram isso na matemática, mas vamos lá. Então aqui a gente tem uma elipse. Uma elipse você define assim. Você escolhe dois pontos. Aqui eu vou chamar de F1 e F2. Foco 1 e foco 2, tá? E aí imagina que você pregou aqui dois pregos na parede. E aí você amarrou um barbante, uma ponta do barbante num prego e a outra ponta do barbante no outro prego. Agora imagine que você estique com um dedo esse barbante e estique ao máximo. E aí você começa a dar uma volta aqui. Imagina que você pega aqui, ó, a ponta desse barbante, tensiona esse barbante ao máximo e você com lápis vai, à medida que você vai girando aqui, né, girando essa dobra aqui do barbante, você vai com lápis desenhando a parede. Então essa curva aqui, ó, essa órbita que vocês estão vendo aí de preto, é o que a gente chama de elipse. Matematicamente, a elipse tem a ver com o seguinte: qualquer ponto dessa figura geométrica aqui vai satisfazer a seguinte propriedade, olha. Esse comprimento aqui que a figura chama de R1, mais o comprimento menor que a figura chama de R2, a soma de R1 mais R2 é uma constante. Então observe aqui, ó, vou caminhar, vou para outro ponto o R1 e o R2, eles mudam. Olha, aqui o R2 é pequeno e o R2 é grande. Agora eu vou para um ponto em que R1 e R2 são iguais. E agora já inverte. Olha, o R1 ficou pequeno e o R2 ficou grande. Mas sempre a soma R1 mais R2, isso vai ser sempre constante. Então aquela analogia que eu falei, é como se você pregasse dois pregos na parede, em locais diferentes. E aí esses pregos é o que a gente vai chamar de focos da elipse. Esticasse um barbante e fizesse um desenho. Pegasse aqui uma caneta, né? Esticasse bem esse barbante e fizesse esse desenho aqui, ó. Isso é uma elipse. Então, o que diz a primeira lei de Kepler? Os planetas vão descrever órbitas elípticas. E o Sol vai estar localizado em um dos focos. Então, ou o Sol estará aqui no ponto F1, no foco 1, ou no F2, tanto faz. E uma elipse, gente, ela depende também, a forma da elipse depende de se esses focos estão mais próximos ou mais afastados. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Se eu afastar os focos, essa elipse ela fica bem achatada. Olha lá. É como se, pensando num círculo, né? Como se ele ficasse bem oval. Agora, se eu diminuir essa distância, a elipse se aproxima de um círculo. Mas ainda assim é uma elipse. Né? O círculo, na verdade, é um caso especial de elipse. Então, a elipse é isso. Vamos voltar para o nosso slide. Então, primeira lei de Kepler, os planetas descrevem órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. Então, o Sol fica ali no foco da elipse e todos os planetas descrevem elipses em torno do Sol, que vai estar ali no foco dessas elipses. Agora você pode se perguntar por que a gente demorou tanto a descobrir, né, na história da ciência, descobrir essa lei. Porque, na verdade, essas elipses elas são muito próximas de um círculo. Não são elipses, geralmente os livros didáticos exageram nas imagens. Essas elipses são parecidas com um círculo, porque um foco é muito perto do outro. Então, embora matematicamente seja uma elipse, no olhômetro é difícil discernir de um círculo. Então, o sistema solar, as órbitas são elipses, mas não são essas elipses exageradas que a gente costuma ver nos livros, tá? Então tá aí. E o Kepler também, a partir das medidas experimentais do Tycho Brahe, ele descobriu uma segunda lei matemática, que é também conhecida como lei das áreas. É a segunda lei de Kepler. Ela diz o seguinte: o segmento de reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O que isso significa?
Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Aqui está o Sol, é um foco da elipse. Vou imaginar que o planeta está aqui, ó, esse ponto lilás, né? Então o planeta está aqui, após um certo tempo o planeta caminhou. Então se você imaginar uma reta que vai do Sol até o planeta, quando o planeta caminha um trecho da órbita, é como se essa reta percorresse aqui, varresse uma área, que eu vou chamar de A. Então isso aqui é abstrato, né? Não existe nada, nenhuma reta física ligando o planeta ao Sol. Isso não existe. É só uma questão abstrata aqui para entender a segunda lei de Kepler. Então o planeta deslocou um trecho aqui da sua órbita. Você diz que ele varreu essa reta que liga o Sol ao planeta, varreu uma certa área, A. Quando o planeta está do outro lado da elipse, ele também vai andar, né? Andar um trecho. E a gente também pode dizer que a reta varreu uma outra área que eu estou chamando aqui de B, tá? Então, entendido isso, vamos entender bem a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz: o segmento de reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, o que isso significa? Se você deixou aqui um certo tempo, não interessa quanto tempo é esse, tá ok? Se fosse a Terra, por exemplo, poderia ser um mês, né? Mas não interessa. Você observou um certo tempo. O planeta andou um pedaço da órbita e varreu uma área A. Se lá na frente, em outro ponto qualquer da sua órbita, você marcar o mesmo intervalo de tempo e ele varreu uma área B, a segunda lei de Kepler diz que obrigatoriamente as duas áreas são iguais. A área A tem que ser igual à área B. Isso, gente, leva a uma conclusão muitíssimo importante, que é o seguinte: como o planeta aqui, próximo ao Sol, olha, o Sol está nesse foco aqui, mais para a direita da figura, né? Então, essa área aqui, o que tem que acontecer para a área A? Para a área A ser igual à área B, em termos da distância. A distância percorrida para o planeta tem a ver com esse arco lilás aqui, ó. Essa distância que o planeta percorreu. Então veja bem, só há um jeito, como essa região aqui, o planeta está mais próximo do Sol do que do outro lado, né? Quando ele percorre a área B, só há um jeito da área A ser igual à área B. Se o planeta, no mesmo intervalo de tempo, né? Nos dois trechos, o mesmo intervalo de tempo, se o planeta aqui, ele andar uma distância maior. Porque aqui você tem pensando numa fatia de pizza, você tem uma fatia de pizza mais comprida, né? E aqui você tem uma fatia de pizza mais curta, mais larga, né? Então, o jeito que você consegue satisfazer de modo que as duas áreas sejam iguais é quando o planeta está num trecho da órbita mais próximo ao Sol, para que ele percorra a mesma área, no mesmo intervalo de tempo que o outro trecho, né? Ele vai ter que andar uma distância maior. Moral da história: a velocidade média do planeta nesse trecho aqui, onde ele varre uma área A, ela é maior do que a velocidade média que o planeta vai ter nesse outro trecho da figura, onde ele varre uma área B. Então a moral da história é o seguinte: devido a órbita ser elíptica e devido à segunda lei de Kepler, que diz que as áreas varridas são iguais em tempos iguais, então a gente chega na seguinte conclusão: quanto mais próximo do Sol estiver um planeta, lembrando que é uma elipse, né? Então vai ter uma região que ele vai estar mais próximo do Sol e também mais longe. A distância do planeta ao Sol não é constante. Isso seria se fosse um círculo, na elipse não é assim. Então a conclusão é: quanto mais próximo ao Sol estiver o planeta, maior será a sua velocidade, né? Lembrando que velocidade é distância por tempo. Se na área A ele teve que andar uma distância maior, no mesmo tempo, né? Ele andou uma distância aqui na área B, então distância por tempo que é velocidade, onde a velocidade vai ser maior? Aonde ele andou a maior distância no mesmo intervalo de tempo. Então quanto mais próximo do Sol estiver o planeta, maior será a sua velocidade. E
quanto mais longe do Sol estiver o planeta, né, menor será a sua velocidade. Então, na elipse, os pontos onde você vai ter a velocidade maior é no ponto aonde o planeta estiver o mais próximo possível do Sol. Só uma coisa aqui importante, estação do ano não tem nada, absolutamente nada a ver com a elipse, tá? Esse efeito de estar mais próximo ou mais longe do Sol ao longo da elipse não interfere nas estações do ano. Estações do ano tem a ver com a inclinação do eixo de rotação da Terra e com a translação. Então é um efeito muito mais importante do que esse efeito de distância do planeta ao Sol, no caso aqui da Terra, né? Falando da Terra. Agora, as leis de Kepler são válidas para todos os planetas do Sistema Solar, inclusive, a gente sabe também que as leis de Kepler são válidas para quaisquer corpos, quaisquer satélites orbitando um corpo central. Então não vai valer só para os planetas em torno do Sol, também vale para a Lua em torno da Terra e para os satélites artificiais que orbitam a Terra, né? Ou para uma outra estrela, né, que vai ter o seu conjunto de planetas. Esses planetas em torno dessa outra estrela também vão obedecer à lei de Kepler. E a última lei de Kepler que falta, são 3 leis, é a terceira lei de Kepler, que diz o seguinte, essa lei é complicada, mas ela diz o seguinte: o quadrado do período de um planeta, vamos lembrar o que é o período, movimento circular, o que era o período? Era o tempo gasto para completar uma volta. Então, no caso aqui da Terra, por exemplo, qual que é o período da Terra? Quanto tempo a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol? 1 ano, aproximadamente 365 dias, né? Então, vamos para a terceira lei. Ela diz o seguinte: o período ao quadrado, o quadrado do período de um planeta, é proporcional, é diretamente proporcional ao cubo do raio de sua órbita. É uma coisa esquisita, hein? Na linguagem matemática, a gente escreve o período ao quadrado é proporcional ao raio da órbita elevado ao cubo. Na verdade, aqui é o raio médio, tá? Porque a elipse, como a gente sabe, a distância do planeta ao Sol não é constante, mas a gente pode pensar numa espécie de raio orbital médio. Então a gente tem uma coisa aqui, uma proporcionalidade. O que deixa essa terceira lei difícil é esse quadrado e esse cubo. Se não existisse isso, tá? Assim, existe. Mas se não existisse, vamos supor que a terceira lei de Kepler fosse uma coisa diferente. Fosse só o seguinte: o período é proporcional ao raio. Não é isso, mas vamos fingir que fosse isso. Se fosse isso, seria muito fácil de entender. Isso significa o seguinte: se o período fosse proporcional ao raio, o raio da órbita, se um planeta tivesse o dobro do raio do outro, ele também teria o dobro do período. Então, se um planeta tivesse uma distância média ao Sol 2 vezes a distância média da Terra ao Sol, esse novo planeta ele teria que ter um ano, um período que fosse o dobro do ano terrestre. Seria isso. Só que não é assim, porque a terceira lei de Kepler tem o quadrado e tem o cubo. Então você pode escrever matematicamente assim: período ao quadrado é proporcional, esse símbolo significa diretamente proporcional ao raio ao cubo, ou você pode falar que o período ao quadrado dividido por r ao cubo é igual a uma constante. Ou então o contrário, você poderia dizer também que r ao cubo dividido pelo período ao quadrado é igual a uma constante. Então, se uma coisa é proporcional à outra, a razão, se y é proporcional a x, y dividido por x, ou x dividido por y, tem que ser igual a uma constante. Então, vamos tentar entender essa proporcionalidade estranha com o quadrado e com o cubo. Então, vamos lá. Se o período ao quadrado é proporcional ao raio orbital elevado ao cubo, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados e posso dizer que o período vai ser proporcional à raiz quadrada do raio orbital elevado ao cubo. Bom, aí eu compliquei mais, né? Mas vamos com calma. Vamos com calma, pra vocês verem o que isso significa. Vamos começar do caso mais simples. Vou por matemática aqui, ó.
Se y é proporcional a x, é muito simples. Isso significa o quê? Sempre que x dobra, y também dobra. Agora vamos para um caso um pouquinho mais difícil. Vamos supor que y é proporcional a x ao quadrado. O que acontece se x dobra? Bom, como 2 ao quadrado é igual a 4, se x dobra, o y quadruplica. Agora vamos para o caso mais chato, né? Porque o y, no nosso caso aqui, o período, né? Que eu vou chamar de y, ele é proporcional à raiz quadrada do r ao cubo. Então, é raiz quadrada de x ao cubo. Então, o que isso significa? Se o x dobrar, você teria que fazer 2 elevado ao cubo e tirar a raiz disso, para saber o que acontecia com y. 2 elevado ao cubo, tirando a raiz quadrada disso, você tem mais ou menos aí 2,83. Então seria uma coisa muito esquisita, né? Toda vez que o x dobra, o y multiplica por 2,83. Mas é isso que a terceira lei de Kepler diz. Toda vez que, se um planeta tiver um raio orbital 2 vezes maior do que o outro, o período desse planeta vai ser 2,83 vezes maior do que o período do outro. Bom, mas tem um número aqui que dá uma conta inteira bonitinha, né? E fica fácil de fazer, olha. Então vamos supor que o x quadruplica. O que vai acontecer com o y? Então eu tenho que fazer aqui, ó, tenho que pegar o 4, elevar ao cubo e tirar a raiz disso para ver o que acontece. 4 elevado ao cubo é 64 e raiz de 64 é igual a 8. Então, se o x quadruplica, o y multiplica por 8. Então, a terceira lei de Kepler, ela é esquisita mesmo. Moral da história. Se um planeta tiver uma distância média ao Sol 2 vezes maior, não, 2 vezes não, desculpa, 4 vezes maior, o período dele, o ano desse planeta, que tem um raio médio orbital 4 vezes maior, né, do que o outro, consequentemente, pela terceira lei de Kepler, o ano desse planeta, o período desse planeta será 8 vezes maior. É isso que a terceira lei de Kepler diz pra gente. E aqui está uma tabela, né? É claro que não existe no sistema solar essa proporção de um planeta ser exatamente 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra, em média, isso não existe. Mas independente disso, os valores reais, eles têm que obedecer essa proporção. Então a gente tem aqui nessa tabela os planetas do sistema solar, né? Já sem o Plutão aqui. E aqui a gente tem o raio médio da órbita, isso aqui está em unidade astronômica, então o raio da Terra, o raio médio da órbita da Terra, né? Vale 1 nessa unidade astronômica. E Marte vale 1,5. O que isso significa? O raio orbital de Marte, médio, né? É 1,5 vezes maior do que o raio médio orbital da Terra. Júpiter aqui, olha lá, o raio da órbita de Júpiter é mais do que 5 vezes maior do que o raio da Terra, e assim vai. E aqui tem um período de revolução em dias, o ano desses planetas. E aí, na Terra aqui, a gente sabe que é aproximadamente 365 dias. E aí a gente vê aqui os outros planetas, olha só. Mercúrio, o ano de Mercúrio são só 88 dias. 88 dias terrestres, o Mercúrio já completou uma volta fechada em torno do Sol, né? E vamos pegar Júpiter. Júpiter já demora bastante, olha. O ano em Júpiter, em dias terrestres, são 4.346 dias terrestres. Então, só quando passar mais de 4.000 dias terrestres é que Júpiter vai estar fechando a volta, né? Fechando o seu período em torno do Sol. E aqui, nessa última coluna, você tem o R, o raio médio da órbita ao cubo do planeta, dividido pelo período desse planeta ao quadrado. E aí você observa que quando você pega aqui essa coluna, eleva ao cubo e divide pela outra coluna ao quadrado, todos os planetas eles vão dar aproximadamente o mesmo valor numérico, que é o que diz a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que se você pegar o raio orbital médio ao cubo e dividir pelo período ao quadrado, isso tem que dar o mesmo valor para todos os planetas.
Ou você poderia também pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo. Isso daria uma outra constante, né, diferente, mas seria a mesma constante para todos os planetas. Bom, então é isso. A aula de hoje é isso. E a gente vai entrar depois na lei da gravitação universal do Isaac Newton. E quando o Newton elabora as suas leis de movimento, que são as 3 leis de Newton que nós já estudamos, e quando ele descobre a lei da gravidade, que é a lei da força gravitacional, que nós vamos estudar logo logo, quando o Newton elabora essas leis, ele consegue solucionar matematicamente, e a solução matemática das leis de Newton vai culminar nas leis de Kepler. Então, depois que as leis de Newton e a gravitação, a lei da gravidade do Newton estão elaboradas, as leis de Kepler, que até então eram leis experimentais, né? O Kepler descobriu essas leis a partir dos dados experimentais dos planetas. Com as leis de Newton, as leis de Kepler passam a ser uma consequência matemática ou uma solução matemática das equações do Newton, das leis de movimento do Newton com a força da gravidade ali dentro. A gente vai brincar um pouco com isso, e por conta disso, o Newton, inclusive, fez aniversário dia 4 de janeiro, né? Segundo o nosso calendário que a gente usa, que é o gregoriano. Na época do Newton, era utilizado na Inglaterra o calendário juliano e era 25 de dezembro. Mas para o nosso calendário é o 4 de janeiro. Então tá aí, uma poesia que foi escrita pelo Alexander Pope em homenagem a Isaac Newton. Isso está lá no túmulo do Newton. A natureza e suas leis escondiam-se na escuridão. Deus disse, faça-se Newton, e tudo se iluminou. Bonito? Por hoje é isso. Aquele abraço e até a próxima.